Queridos amigos, vamos começar hoje, nessa quinta-feira, com o nosso trabalho, da Joana de Ângeles, nossos estudos, nossas reflexões profundas, porque nossa irmã Joana de Ângeles é um anjo guardião das nossas mentes, das nossas decisões. Ela sempre está atenta, para as nossas necessidades mais profundas, para aqueles momentos em que a gente está para decidir se ficamos ou não ficamos na existência, se entendemos ou não entendemos tudo aquilo que causa um desprazer em nós. E ela está sempre esclarecendo, como nós devemos pautar nosso comportamento. Então, o tema de hoje, ela vai falar no capítulo 26 a respeito de comportamento espírita. Então, daqui a pouco, nós vamos trabalhar com esse tema, o comportamento espírita. Como será que ela desenvolve esse tema no capítulo 26 do livro Vidas Vazias? Então, eu convido vocês para juntos fazermos a nossa oração, porque sempre é com ela que nós iniciamos o desenvolvimento das ideias da nossa irmã Joana de Ângeles. E aí vamos casando com os propósitos de Jesus para os nossos programas pessoais, na existência que nós estamos aqui e agora. Então vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. E assim, Senhor, vamos continuar nessa tarefa que nós temos aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, no estado da Bahia, em Itabuna, sul da Bahia, e que juntos nós desenvolvemos esse programa a três, o nosso irmão Ari Quadros, nosso irmão Patrick Pires da Costa e eu, que estamos aqui nesse esforço de entendermos cada qual a área do conhecimento humano que nós nos dedicamos a desenvolver. O nosso irmão Patrick, ele faz estudos aprofundados a respeito da mediunidade. O nosso irmão Ari Quadros trabalha com o Evangelho. Portanto, o que é que Jesus nos ensina todos os dias e que nós andamos a esquecer das profundas lições do nosso mestre? E eu vou aqui nesse esforço, de estudar o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles para transmitir para vocês da forma mais fácil que nós conseguimos pensar o tema, como ela coloca as ideias, em cada texto que ela desenvolve, porque o grande tema desse trabalho que nós estamos fazendo com este livro, o grande tema são vidas vazias. Então, eu gostaria de começar, já que nós vamos trabalhar o tema comportamento espírita, que é a nossa proposta baseada no texto da nossa irmã Joana de Ângeles. Eu gostaria então de fazer uma introdução, que eu vou fazer agora, sobre o mecanismo do nosso psiquismo, como é que nossa psique funciona. Quando a gente fala em psique, está falando numa totalidade. Essa totalidade é composta de ego, superego e id. Então, nós vamos ver que o superego ele funciona como uma censura, de todas as arbitrariedades
que o ego quer realizar. Mas essas arbitrariedades têm nome, é porque ele funciona a partir do princípio do prazer. O princípio do prazer é quem regula todas as ações do ego. Então a gente vai ver lá no texto de Joana como é que ela trabalha com o tema princípio do prazer. Não é? Quando nós vamos trabalhar com o id ou o inconsciente, nós vamos trabalhar com o princípio da realidade. Então, a palavra já está dizendo, se o ego sofre um desprazer, se ele vai vivenciar ou vivencia um sofrimento, o que é que o ego faz? Como é que ele funciona para se livrar desse desprazer, desse sofrimento? Ele joga esses conteúdos lá para o id, para o inconsciente. O inconsciente trabalha com o princípio da realidade. Então, por mais que essa fachada ou esse porteiro que fica entre a construção da personalidade, entre os conteúdos do id, ele seja esse porteiro que tem a chave, né, para abrir os conteúdos do inconsciente, porque ele faz esse mecanismo de se livrar do desprazer, jogando esses conteúdos lá para o inconsciente. Então, ele pode abrir, ou o próprio inconsciente, quando estiver muito cheio dessa energia psíquica de desprazer, por um processo de associação, né, ao ouvir uma fala, ao perceber uma situação, uma cena, ou mesmo pessoas que ele lembre daquele momento do desprazer, vai puxar de lá, desse local inconsciente, aquele momento de desprazer que o ego sofreu, ou passou, ou está passando. Aí a gente vai ter esses dois grandes princípios, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade. Então o ego vai dizer, olhe, a realidade é essa. O ego vai dizer, olha, isso aqui é prazeroso, eu busco prazer em tudo que eu faço, que eu penso, que eu vejo. Mas o id vai dizer, olhe bem, tenha cuidado com sua forma de transitar no mundo para o exterior, porque você sabe que isso que você está falando não corresponde à verdade do que você é, porque a verdade do que você é, os conteúdos estão lá no id, no inconsciente. Então você está dizendo algo, né, que não corresponde. Se não corresponde, há aí uma oposição, duas forças, né, que estão em jogo. Se não corresponde à realidade do que você é, porque esse conteúdo está lhe dizendo, a sua realidade é uma realidade de hipocrisia quanto a este assunto. Então você está usando uma persona da pessoa boa, né, ou da pessoa caridosa, da pessoa amorosa, da pessoa amável, mas que não corresponde ao que você na realidade é. Você sabe que você não é assim, porque assim que circunstâncias desfavoráveis surjam no caminho do ego, então essa energia de princípio da realidade, ela vai surgir pela forma agressiva, pelo modo agressivo com que você vai reagir àquela situação. Então, há esse oposto aí, essas duas forças opostas, princípio do prazer, que está para o ego, e princípio da realidade, que está para o id, para o inconsciente. Entendendo isso aí, como é que nós vamos começar o nosso trabalho agora? A gente vai começar perguntando a vocês o que é que decide o propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? O que é que decide? Se você é ateu, você vai ter um propósito de vida, cujas decisões podem lhe trazer prazer
ou desprazer. E aí você já conhece o mecanismo. Se causa desprazer, é um sentimento que eu coloco lá no id, ou no inconsciente. Se é prazer, aí eu vou trabalhar com esse sistema de prazer. Aí você coloque para todas as posições do homem nas suas escolhas, né? De ateu, na sua escolha de religioso, que não é a religiosidade, né? O religioso, ele tem uma religião. Uma religião é uma complexidade de ideias que formam um corpo, né, de comportamento ao redor de um tema central, que é Deus. Então, a partir da ideia de Deus, há uma gama de regras e comportamentos que se deve ter a partir daquela religião. Quando é que eu, ego, escorrego nessa questão? Quando eu assumo o papel, ego, de querer suspeitar, de querer julgar o próximo, porque está em desconformidade com as minhas diretrizes da minha religião. Então, todas as vezes que a gente fizer isso, nós estamos causando um desprazer para as pessoas que não comungam da nossa religião. E vamos estar partindo aquilo que se chama de religiosidade, né? Que é esse vínculo que se tem, que se desenvolve, que se sedimenta, né? Em torno do sentido da natureza, em torno do sentido da existência de um ser que é incompreensível para nós, porque nós não podemos defini-lo. Nós conseguimos atribuir para esse ser qualidades, né? Da onipresença, da onisciência, da unicidade. A gente atribui qualidades na tentativa de definir esse ser que nós chamamos Deus, né? Força maior, luz do mundo, desse o nome que se quiser. Então, aqui não vai importar esse nome. Então, nós vamos entender que vai existir sempre esse duelo entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. É um duelo. Há o princípio da realidade, dizendo você não é assim, né? E o princípio do prazer, eu quero ser assim. É assim que eu quero me apresentar para o mundo, é assim que eu estou construindo a minha personalidade. Bom, quando o ego ele se vê ameaçado pelo desprazer, o que ele vai fazer? Ego e id são instâncias do psiquismo humano. O que é que o ego vai fazer? Ele vai desenvolver mecanismos de defesa para se defender das agressões do mundo e das agressões dele mesmo em relação a ele mesmo. Então, essa defesa que cada vez mais o ego desenvolve para enfrentar a sensação de desprazer, nós vamos ver que essa sensação de desprazer para o ego se divide assim, dentro de um senso comum, empiricamente, numa expressão muito banal que a gente usa todos os dias. Então, a gente define lugares onde nós visitamos, pessoas que nós conhecemos, paisagens que nós apreciamos, com duas expressões muito comuns: eu gosto ou eu não gosto. Se eu gosto, provoca o princípio do prazer, ele é provocado na sua inteireza. Se eu deixei de gostar, se eu deixei de gostar porque eu não gosto, né? Aí então, o que é que vai ocorrer? Nós vamos ter novamente esse duelo entre princípio do prazer e princípio da realidade. Então, nós vivemos duelando, né,
nessa instância do mundo, eu, em relação ao mundo, né, onde vivo, onde estou, como me construí, eu estou me construindo, e tendo essa vinculação com Deus. Onde eu colocar homem, Deus e mundo, vai ser assim que eu vou traçar a minha personalidade, né? Essas personalidades fazem parte de um grande processo chamado individuação, que aí o termo individuação já é um termo ligado à psicologia analítica, que é ao Jung. Então a gente constrói todos os dias. Então, como é que nós construímos esse processo? É um processo porque é lento, porque é demorado, porque pode levar muitas vidas para ser construído. A gente pode, no processo de individuação, dar saltos fantásticos para alinhar, né, a nossa rota de crenças. E aí, em estando alinhado com algo maior, compreendido, assimilado, refletido, no nosso caso, nós procuramos alinhar com o Evangelho de Jesus. Nós temos a rota, né? A rota segura, o Evangelho de Jesus. E aí, nós vamos ver se nós estamos à margem da rota do Evangelho de Jesus ou em conformidade com o Evangelho de Jesus. Joana de Ângeles, ela costuma traçar os seus sumários dentro de uma linha muito interessante. No livro Jesus e a Atualidade, que é o livro que a gente está estudando lá no grupo, né, do Evangelho, no grupo da Joana de Ângeles, nós já passamos aquela fase dos conceitos, nós viemos da mitologia até os conceitos junguianos e agora nós estamos na fase de estudar a obra psicológica de Joana de Ângeles. O primeiro livro, né, que nós vamos encerrar na próxima quarta-feira, é Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica. Quando a gente vai olhar o sumário de construção desse livro, ele tem tudo a ver com o que eu acabei de ensinar para vocês a respeito do princípio do prazer e do princípio da realidade. E que se encaixa dentro do tema que ela trabalhou no capítulo 26 de Vidas Vazias, que se chama Comportamento Espírita. Vamos falar, antes de mostrar esse sumário trabalhado pela Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidades, que comportamento é aquilo que eu apresento para o outro, para os outros. É o que os outros percebem de mim e fazem a sua leitura sobre aquilo que ele percebe. O que ele percebe não é a verdade, é uma realidade. Por que é uma realidade? É uma realidade porque ela nasce das crenças da própria pessoa, da sua leitura de homem, de Deus e de mundo, e da sua leitura desses dois princípios de prazer e realidade como dois focos de energias psíquicas que estão ali em duelo. Então, nós vamos julgar o outro, que aí é um julgamento, nós vamos julgar a partir da minha própria realidade. Então, qual é a minha própria realidade? É aquilo que o ego considera prazer e aquilo que o ego considera desprazer e que vai jogar para o id numa construção freudiana, mas que nós podemos chamar toda essa parte desprazerosa, né, de sombra, trabalhando com uma nomenclatura do Jung. Essa sombra é uma região de escuridão ou de comportamentos que não são éticos e não estão em conformidade com as diretrizes de Jesus, de Nazaré. Quando eu falo Jesus de Nazaré, eu estou retirando do pensamento de Jesus qualquer orientação de qualquer religião.
Quando eu falo em Jesus de Nazaré, eu estou trabalhando com religiosidade, não é com religião, né? A religião é um trabalho construído pelos homens a partir de seus interesses políticos e de poder. Religiosidade é uma rota que caminha junto com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Vocês entenderam até aqui, né? Então, aquela perguntinha lá do começo, qual é o propósito da sua vida? Vocês não se esqueçam, né? O propósito da sua vida é só o princípio do prazer, viver o princípio do prazer, porque o princípio do prazer ele é um princípio primitivo. A gente tem uma obra muito interessante, né, de um pesquisador na área da psicologia, da psicanálise, chamado Ferenczi. É um livro de 2000, não, é um livro de 1913, mais ou menos, que se chama Estágios no Desenvolvimento do Senso da Realidade. Ele vai trabalhar desde a fase infantil até a fase adulta e mostrando esses vários estágios, como ele se desenvolve a partir do senso da realidade. Então, para cada estágio da vida, né, o psiquismo tem acesso a um senso de realidade. É muito interessante, não é, essa leitura, e que a gente pode até contrastar com o pensamento de Goethe, que Goethe é um autor, muita gente adora, né? Eu gosto também, ele é interessante. Ele vai dizer assim, é uma advertência que ele faz, nada é mais difícil do que suportar uma sucessão de dias felizes. Para ele, isso era uma dificuldade, suportar essa sucessão de dias felizes. Mas olha o que é que Joana trabalha lá no sumário do livro Jesus é a Atualidade. Ela coloca o primeiro capítulo, são 20 capítulos apenas. Ela vai fazer uma leitura colocando os temas assim. Primeiro, os desafios. Aí a gente vai jogar para o comportamento espírita. Quem quer ou quem quiser realmente aprender a respeito dos princípios espíritas que sustentam, né, a doutrina espírita, e o primeiro deles é o da imortalidade da alma, que assim não é bem uma novidade do espiritismo, porque outras religiões falam que alguma coisa sobrevive à disjunção carnal, a morte, vamos botar uma palavra bem simples. Algo sobrevive. Se algo sobrevive, não é corpo biológico. Então, corpo biológico, a disjunção se fez, né? As células perderam o seu ritual de reprodução dentro dos órgãos do corpo físico, e aí vem o processo de disjunção celular, vem o processo da morte biológica. Pois é, algo sobreviveu. Para os espíritas, o que sobrevive é o espírito. Então, se um espírito, que sou eu que falo aqui, que estou vestida num corpo biológico, que meu vestidinho é esse agora, né? Deixa eu ver aqui meu vestidinho. Acertar aqui o cabelo do vestidinho, né? Ajeitando aqui o vestidinho. Pronto, ó, batonzinho no vestidinho, unhas pintadinhas no vestidinho, né? Para dar uma aparência mais agradável. Então, estou cuidando do meu vestidinho biológico. Mas, para nós espíritas, quem determina as ações e os comportamentos que são fruto daquela realidade interna que eu sou, né? Que no campo do ego eu posso mascarar, ou então no campo do ego eu posso tomar ciência do que realmente eu sou, e Joana disse que isso é um desafio.
um desafio sem fim, porque eu só posso enfrentar esse desafio a partir da lei da reencarnação. Ter a ciência de que eu sou imortal e de que eu sobrevivo após o processo da morte. Já que eu sou imortal, que eu sobrevivo, tá? Eu preciso ter conhecimento, esse conhecimento novo a respeito do existir. Nós estamos aqui na existência. Então, muitas existências compõem o caminhar do espírito. Muitas existências. O que vai, esse entendimento, ou esse conhecimento, que vai formar um entendimento, vai derrubar aquela questão da suspeita que nós temos em relação aos outros, não é? Essa suspeita a partir da nossa percepção, que é uma suspeita que nós colocamos a partir de um julgamento sobre o outro. Então a Joana vai dizer que a imortalidade da alma e a sobrevivência do ser ao processo da morte é um preparar-se. Cada existência é um preparar-se perene naquele processo de que eu vou consertar o que errei, do que eu tenho tempo de consertar, porque se são muitas existências, a gente pouco tem tempo para consertar. E vou também viver o processo de adquirir novas virtudes. Então, viver na existência é um desafio a partir da compreensão da reencarnação. Quando eu tenho já essa compreensão, eu preciso ir devagar desenvolvendo o senso de humanidade que eu já consigo desenvolver a partir do ego, de como eu percebo as pessoas no mundo e as pessoas em relação a Deus. Então tem eu, as pessoas, o mundo e Deus. Aí, procurando desenvolver esse senso de humanidade, que Joana vai dizer no seu texto, do capítulo 26, que esse desenvolvimento do senso de humanidade vai desembocar no sentido de caridade para com tudo e para com os outros, para com a natureza, para com os animais, para com as pessoas, e que esse sentido de caridade ele é muito mais profundo do que nós imaginamos, né? Porque toda a existência de Jesus foi essa prática da caridade, essa abnegação que desborda na paciência, na tolerância, do amor ao próximo, porque a gente pede na oração que ele ensinou. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Mas parece que essas palavras voam ao vento. E todo dia a gente cai em tentação. Eu estava refletindo, por que a gente cai em tanta tentação? Aí eu fui ligando com esse conhecimento do princípio do prazer. É que o ego só quer prazer, não quer viver o desprazer. Não importa que o meu prazer fira você, fira o outro, fira a natureza. Este, Joana diz, que é um profundo comportamento egóico. Esse profundo comportamento egóico vai ter uma necessidade de trabalhar Jesus em relação ao amor. Qual é o significado desse sentimento, que é uma virtude, que vai nos levar a desenvolver uma tolerância em relação aos outros e em relação à natureza, que vai trabalhar a honra, não é? É uma honra estar nessa existência, é uma honra ter tido a oportunidade de nascer de novo, é uma honra saber agradecer aqueles que trabalharam pelo nosso existir de agora, que vai desbordar num grande senso de justiça em relação à natureza,
em relação ao próximo. E que quando nós chegamos nesse desenvolvimento do grande senso de justiça, nós vamos perceber que nós temos muitos deveres a serem cumpridos em nossa existência e que nós devemos cumprir esses deveres com toda a alegria que a gente puder desenvolver. Mas a alegria está para o princípio do prazer. Olha que coisa. E para desenvolver todos esses valores, eu vou viver o desprazer. Olha, aí é que está. Se eu entender que o comportamento espírita, como nos ensina Joana, ele deve se pautar por uma vivência alegre, então eu preciso observar na vida o que me causa prazer e o que me causa desprazer. Se o que me causa prazer não afeta ninguém, é realmente uma vivência com alegria. Se o que me causa prazer afeta os outros e afeta a mim, porque às vezes um alimento causa prazer, mas não é bom para a minha saúde física, não é? Vai me causar doenças em alguns órgãos. E aí a gente tem os médicos para nos ajudar, os nutricionistas, né? Toda essa área da saúde que vai nos socorrer. Então, a Joana vai dizer que esse comportamento espírita, a partir do momento que você tem esse conhecimento novo, é preciso que sua conduta mude. Quem tem o conhecimento espírita e não consegue ainda ter uma vivência feliz, uma vivência de prazer, não está querendo deixar os velhos hábitos. Porque ela diz que uma nova conduta deve surgir a partir da reflexão. Qual é o nosso propósito na vida, aqui e agora? A partir do conhecimento da imortalidade da alma e da sobrevivência do espírito, e a partir do conhecimento de que a reencarnação é um fato biológico trabalhado no amor de Deus, no senso de justiça, que coloca cada um onde deve estar, no seu grupo familiar, com as pessoas que você deve trabalhar. A Joana disse que quando a gente chega nesse estágio, né, dessa vivência alegre, você precisa ter essa coragem para tomar uma decisão gravíssima, que é a mudança paulatina, devagar da sua conduta. E aí você vai ver que você precisa desenvolver o senso da responsabilidade. Não pode deixar as coisas, né, sem serem resolvidas como devem ser, por irresponsabilidade. Porque se a irresponsabilidade lhe causa um prazer, está em contraste, né, com esse núcleo profundo que é o self, né, para uma construção lá com Jung, que é o espírito em si, que tem uma trajetória de existir ou existires baseado nessa caminhada para aquilo que Joana chama de plenitude, né? Eu já falei para vocês que o termo plenitude e a compreensão do que seja alcançar a plenitude não é você sair do barco para pegar o trem, não pode, né? Você vai ter entre o barco e o trem uma longa caminhada que você vai enfrentar as tormentas da vida, um repouso entre as tormentas de vez em quando, vai ser assaltado por uma profunda insegurança, vai viver sofrimentos atrozes para mudar o seu comportamento, vai tocar o sentimento da ingratidão para com tudo e para com todos, da sua ingratidão para os outros, e vai enfrentar inúmeros inimigos. E esses inimigos,
os principais estão dentro de mim. Olha que coisa, não é? Então, essa forma nova de viver a experiência carnal. Então, essa forma nova, ela precisa esquecer as ações habituais que Joana chama de frívolas e irresponsáveis. Então, a gente precisa, não é, tirar essas nuvens perturbadoras que estão dentro da suspeita. A gente está sempre suspeitando do outro, está sempre desconfiando, a suspeita insistente, não é? Que a gente precisa diluir isso, porque o nosso trabalho é um trabalho de evolução. E a gente precisa ver que todas as pessoas também estão vivendo o seu trabalho de evolução. O trabalho da evolução é um programa para todos, os seres humanos, os vegetais e os animais. Está vendo? Entre os sáurios, então, e entre os mamíferos, nós temos aí um elo entre nós, pensando nos animais. Qual é o elo que sobreviveu entre os sáurios e mamíferos? O crocodilo. E aí, quando a gente vai ver como é o processo de embriologia do crocodilo, é muito semelhante ao processo embriológico do ser humano. Então a gente fica estarrecido. Nossa, quando a gente vai estudar as plantas, vai vendo que o sexo masculino e o feminino já há definição nas próprias plantas, no processo de reprodução. Vamos para os animais, a gente tem a percepção, isso é o explodir da vida, é o eclodir, né, que a gente termina enfrentando como um grande espanto, mas é o eclodir da própria vida. Então, Joana disse que o processo de autoconstrução espiritual é próprio, é cada um que vai começar a fazer a sua própria autoconstrução espiritual, é cada um. E que a gente precisa lembrar, a gente não está só, né? Que Jesus é a luz do mundo. É com ele que a gente precisa enfrentar a treva da ignorância do homem, porque é realmente da ignorância, para que a gente adquira o discernimento necessário para fazer a nossa caminhada, né, nessa estrada infinita do progresso. Se a gente pensar em termos de mundos infinitamente mais desenvolvidos que os nossos, que o nosso planeta Terra, quando chegaremos lá? Nós não sabemos. Joana cria aqui uma figura tão interessante, que é uma metáfora linda. Ela diz que a gente precisa abandonar a sombra do inconsciente e do consciente. Portanto, a sombra que está no princípio do desprazer e que ronda o princípio do prazer. Que existem núcleos de complexos que nós temos acesso. Complexo de inferioridade, a gente sabe que é portador dele. E a gente vai dizer, é em relação à cor, é em relação ao status social, é em relação à casa que eu morava. Então, todo mundo morava numa casa que tinha banheiro, que tinha isso, tinha aquilo. A minha casa era um gramado. Então, o grabato, se vocês forem no dicionário, ver a descrição de um grabato, vocês vão ver que é uma morada muito simplória, necessária de muitos cômodos, não é? Uma forma muito simples de viver. E que isso pode provocar um complexo de inferioridade na pessoa. Então, a gente sabe. Há outros que nós não queremos de jeito nenhum tocar, ter acesso, então a gente joga para o inconsciente, que é puro desprazer, é sofrimento puro. Então, Joana vai nos dizer nesse texto que nós precisamos voar nas asas da caridade. Olha que construção belíssima ela faz. O que é voar nas asas da caridade? Como é que eu faço para voar nas asas da caridade? Ela disse que ninguém voa nas asas da caridade sem manter a vigilância permanente
diuturna a respeito dos nossos pensamentos. Então a gente precisa vigiar a nossa casa mental, porque a nossa casa mental, ela guarda o que eu sou, ela revela o que eu sou na realidade. E então, com essa vigilância diuturna, nós vamos lembrar de Jesus, que sempre foi testado pela maldade e pela hipocrisia. Sempre. E nunca ele respondeu com agressividade. Então, meus queridos irmãos, esse é o nosso caminho para o capítulo de hoje. E a Joana vai dizer assim: quando o ser humano resolvesse por abandonar as sombras afligentes, quando se resolver, portanto a decisão ela é pessoal, das paixões exaustivas e desgastantes. Aí a gente vai para todos os vícios, o vício de falar mal, o vício das drogas, o vício dos comportamentos dissonantes, né? E hoje a gente está vivendo algo impressionante, que as pessoas querem impor a sua leitura de vida para todos. Então não há um respeito, dizendo que é preciso quebrar, né, esse homem velho, esse homem clássico, para novas caminhadas. Então a gente vê que existe uma falácia, é um argumento falacioso de imposição nesse momento que a gente está vivendo. Nós, para a gente pairar, como diz Joana, nos altiplanos da aventura, triunfando sobre nós mesmos, como diz a nossa irmã, a gente vai precisar enfrentar nós mesmos. A gente não vai para a guerra lá fora com os outros, com a verdade dos outros. A nossa guerra é aqui, ó, na nossa casa mental, com a nossa casa mental. Como eu que sou espírita, que gosto de aprender, de ler, que conheço as diretrizes da filosofia espírita, porque estudo o Livro dos Espíritos, por exemplo, porque eu gosto da orientação de Jesus e entendo que essa é a melhor para o meu caminhar no existir. Por que eu não começo a trabalhar hoje, agora, para esse processo de mudança, que não é fácil? Vamos começar, porque nós temos um profundo propósito na vida. Tá? Esse princípio do prazer, ele domina o funcionamento psíquico desde o início do ser humano. O bebê na barriga da mamãe é dominado pelo princípio do prazer. Ele nasce dominado pelo princípio do prazer. Tudo o que ele entende como desprazer, ele fala chorando. Então, o choro é uma manifestação de desprazer. E a gente precisa estar atento para esse desenvolvimento não existir desde os primeiros dias em que nós aportamos a Terra através do processo de reencarnação. Que Jesus nos dê uma semana muito alegre, muito feliz. Então vamos viver essa orientação da nossa irmã Joana de Ângeles, né? Porque agora esse comportamento espírita tem que ser marcado por uma vivência alegre. Quem conseguir, nunca mais vai pensar em suicídio. Quem conseguir, nunca mais vai trabalhar com a suspeita a respeito dos irmãos. Segue Jesus, é só isso. Que Jesus encha a nossa semana de alegria, de compreensão, de amor.